Lilian do Vale, como eu falei, ela é professora titular de Filosofia, da Educação e coordenadora adjunta do Programa de Pós-Graduação em Arte da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é o lugar onde eu fiz meu mestrado, estou fazendo meu doutorado. A Lilian, inclusive, foi minha professora, então é uma grande alegria que ela tenha aceitado o convite para estar aqui com a gente. E ela preside a Sociedade Brasileira de Filosofia da Educação. Lilian, por favor, a palavra é sua. É agora, olhando para você diretamente, mesmo que mediado por um computador, muito obrigado, realmente estou muito feliz de você estar aqui. Então, boa noite para todo mundo. Eu quero dizer que para mim é uma grande alegria, além de uma honra, ter sido convidada para falar para vocês. Para mim é sempre o melhor público falar para as pessoas que estão interessadas na formação humana e na arte, né? Sobretudo um convite vindo do Natan, que, como ele mesmo disse, é um ex-aluno, muito querido, um ex-aluno daqueles que a gente não esquece e que a gente acompanha, né? E que nos alegra, né? E que tornam o nosso ofício, sem que a gente tenha nada a ver com isso, mas enfim, a gente se sente feliz por ver que essas pessoas que passaram pela gente têm trajetórias venturosas. A gente fica feliz em ver isso. Isso parece que dá um ânimo, né? Diante de tantas tribulações que a gente vive nessa carreira. Meu Deus! Que é a formação humana, né? Enfim, estou muito contente, muito feliz e muito honrada de estar aqui com vocês, tá? E com esse coração pleno de felicidade que eu quero falar para vocês agora. Como o Nathan disse, eu vou tentar falar. Eu acho que, às vezes, pode parecer um pouco. Eu tento falar de maneira clara, porque isso é o mais importante, é falar claro, né? Mas talvez eu nem sempre consiga. Isso é muito bom, porque o mais importante para mim é que a gente possa estabelecer depois disso. A Malu, a Malu, a Malu Magalhães disse um bate-papo. Eu falei, não, Malu, que bate-papo? Sou professora, eu me fazendo de série. Uma interlocução. Então, eu quero muito de vocês essa possibilidade na interlocução, quer dizer assim, o que faltou, o que vocês não entenderam, o que vocês questionam, sabe? É isso. Interlocução é isso. É a possibilidade da conversa, é a possibilidade da crítica, é a possibilidade de você chegar e dizer, aí, pera. Então é isso que eu acho que funciona. O resto é uma entrada para a gente discutir. Isso posto, vamos lá. O que importa? Eu vou tentar falar, assim, disse que é para eu falar uma hora. Eu acho que eu não vou falar uma hora. Espero também não falar tanto. Espero, tá? Mas vou lá, tá bom? Qualquer coisa, como disse, vocês podem me interromper, se for o caso. Só, por favor, não manda para chat, porque eu não vou ler chats, tá? Eu estou lendo aqui meu texto, não vou ficar lendo chats, tá bom? Então vou lá, eu. Bom, qual é o tema, né? Recuperar o corpo-mundo, né? E recuperar o corpo-mundo, para mim, tem a ver com uma questão que eu chamo de luta contra a sensibilidade partida. Ou, se vocês preferirem, uma luta contra a insensibilidade como modo de ser. Eu costumo dizer que nós habitamos, perdão, que nós nos habituamos a pagar um preço muito alto para seguirmos simplesmente vivendo nos dias de hoje. E com isso, eu não estou me referindo aos desafios, às dores, às tribulações, aos sofrimentos cotidianos, que, na verdade, são
desigualmente distribuídos entre nós. Mas há uma condição expropriante que se tornou, ao longo dos séculos, cada vez mais intensa, sem que, paradoxalmente, disso nós sequer nos apercebamos. Esse preço imposto pela sociedade, a meu ver, tem um nome. Nós estamos condenados à abstração. Abstrair é uma palavra, na verdade, um verbo, né? Com múltiplos significados. Mas, de modo geral, vocês sabem, significa não levar em conta, não considerar, ou observar considerando apenas um elemento em separado. E abstrair-se seria, então, alhear-se, manter-se afastado, não ficar focado, colocar de lado, desconsiderar. Estou quase igual a você, Highlander. E eu quero dizer também que eu agradeço muito ao Highlander e peço já desculpas a ele pela dificuldade que eu posso trazer para ele, tá? Muito obrigado. Desconsiderar. Aí eu faço assim, ele faz também. Obrigado. A abstração envolve, pois, uma forma radical de eliminação, de negação. Entre nós, como traço dominante da cultura que nós herdamos, a abstração é um modo de vida, acentuado hoje pelo reconfortante recurso às facilidades tecnológicas para aqueles que a elas têm acesso, para que se possa, enfim, aqueles que podem, enfrentar a rotina da pressa e do estresse a que se está submetido, quando a maioria de nossos hábitos, na verdade, destroem o ambiente, quando o nosso conforto, por mínimo que ele seja, se faz às custas de populações inteiras. Quando o clamor surdo daqueles que sofrem pelas injustiças, pelas desigualdades e crueldades do nosso mundo ecoam toda parte, quando os sonhos e esperanças que um dia construímos para nosso futuro se mostram tão frustrados. Assim, viver hoje implica, no melhor dos casos, em aceitar uma autocensura permanente. Implica a abdicação voluntária da sensibilidade em relação aos outros, em relação ao mundo. Implica uma espécie de alienação voluntária de tudo que nos pode reter, nos ferir, de tudo que nos pode obrigar a refletir, a nos colocar, enfim, frente a frente com o desespero. Viver deveria, então, levar necessariamente ao abandono da sensibilidade, ao esquecimento do corpo e do mundo? Eu penso que, assim descrito, o modo de ser dominante, ao menos em grande parte de nossas sociedades, poderia ser retratado, sei lá, como uma lenda de uma maldição lançada contra um povo inteiro por ter, diante de uma encruzilhada, um dia escolhido o caminho errado. A abstração que se tornou componente essencial de nossa cultura nos leva à perda de qualquer sentimento de empatia, de solidariedade em relação aos outros, de empatia e cuidado em relação ao mundo em que vivemos. Trata-se, repito, de uma condição tornada crônica e, como tal, presente em nosso cotidiano. Sobre ela falou Susan Sontag, em um livro evocativamente intitulado Diante da Dor dos Outros. Aos seres moral e psicologicamente adultos, dizia ela, não é dado surpreender-se ou alegar
incredulidade diante dos horrores e crueldade a que humanos submetem outros humanos. Trump, Putin e Netanyahu que não nos deixam mentir. A autora nos exorta: não se esqueçam. No caso, não esquecer, tem menos a ver com a habilidade de reter na memória do que com a capacidade de se manter disponível e aberto para a dor dos outros. Mas eu me pergunto, que caminho foi esse que escolhemos que nos compeliu a cada vez mais a nos alhear, a não levar em consideração, em suma, abstrair os seres, os eventos, as coisas materializadas a nosso lado e ao redor de nós, que passam desse modo desapercebidas enquanto seguimos distraídos, passeando no mundo sem, de fato, como diria Bruno Latour, tocar o chão. Pois quem ousaria negar os múltiplos exemplos dessa atitude de ligamento dos laços de solidariedade nos transportes, nas ruas e na própria arquitetura da cidade, onde a civilidade cede cada vez mais lugar para o descaso, tantas vezes tornado pura hostilidade. E mais, seria de fato a diferença entre o mal absoluto e o mero descaso uma questão de natureza ou uma simples gradação que a gente mal consegue distinguir? Essa questão, por vezes tão mal compreendida, nos deixou Hannah Arendt quando cobriu o julgamento de Eichmann em Jerusalém. Se vocês quiserem saber mais sobre isso, a gente pode falar. Mas foi um momento em que ela disse que Eichmann não era a figura do mal, ele era simplesmente um cidadão ordinário que escolheu esse caminho de ajudar na morte de milhares de judeus. Volta na É decisão errada. claro que. Oi? Volta na Diga. decisão errada que levou a um caminho, como você estava falando no início, né? Exatamente. E ela foi odiada pelos judeus por dizer que o mal não era uma substância que estava de nascença, era uma decisão tomada. E ela foi expurgada entre os judeus, por isso que ela disse: acho que é um cidadão comum, ele não é um mal personalizado. Ele é só um cara que decidiu, sabe, que se acomodou. Isso foi muito polêmico, mas diz muito de uma verdade que Arendt ensinou, penso eu. Ora, em comum, esses autores que eu acabei de citar nos despertam para o fato que estamos perdendo, na verdade, a sensibilidade que faz existir para nós os outros e o mundo, que nos aproxima e nos faz sentir juntos e conviver. É por isso que eu acho que urge recuperar o corpo-mundo. Mas voltando ainda à minha pergunta, como e quando foi que tomamos esse caminho que nos levou direto a uma cultura da abstração, que nos tornou seres de insensibilidade? Ou antes, seres dotados do que eu prefiro chamar de uma sensibilidade tida, quebrada para o Highlander. Quebrada, partida, dividida, não levada até o final. Digo assim, que a exigência de abstração implica, primeiramente, isso agora acho que já parece evidente, na sistemática
sublimação do corpo. E essa sublimação do corpo, está, na verdade, na base da cultura ocidental. Introduzida por força de uma ideologia filosófica que estendeu sua influência até a modernidade, determinando o modelo de racionalidade dominante, foi ela que conduziu ao que o Gumbrich denominou pela primeira vez, e eu só aprendi com ele, de perda do mundo. É importante ressaltar que a influência dessa tradição de radical descorporalização, que foi exigida pelo ideal de um conhecimento, tá? Na modernidade, objetivo, infalível e universal, e ao mesmo tempo que foi subentendida na legitimação das práticas coloniais de dominação cultural, foi também fortemente impactante na educação por força das representações antropológicas e dos esquemas mentais derivados dessa mesma tradição que, a partir da modernidade, assentaram a teoria e a prática da formação humana no abandono da corporeidade e da presença do mundo, e que até hoje são perpetuadas pela acentuada expansão das tecnologias da informação e da comunicação a todas as esferas da existência social. E aqui, uma breve história das origens da escola pública talvez nos ajude a entender o papel dessa instituição na divulgação dessa cultura de descorporalização. Como nada, no mundo sublunar, isso é, no mundo humano, é puro e sem máculas, eu, que trabalhei tantos anos sobre a questão da escola pública, devo dizer que esse belo projeto, que deu origem ao que reputo ser o modelo original da escola pública brasileira, o modelo francês, que era o da criação de um corpo de cidadãos livres e iguais, trouxe também consigo as marcas do racionalismo exacerbado e do espírito de dominação que habitava, então, os seus criadores. Tratou-se de dispensar uma educação que, mais do que igual, fosse para todo mundo uniforme. Em todos os lugares, a um só tempo, uma só nação, uma só formação, um só povo. É o que mais se repetia nos escritos, então. O projeto da escola pública era um projeto eminentemente político. Mas eu lhes pergunto, vocês têm ideia do que se pode dar como uniforme? O que pode ser uma educação uniforme? Quer dizer, dada igual a todo mundo no mesmo canto. Ah, me parece que o conversor universal só podia ser mesmo o conhecimento. Até porque, sob a égide do iluminismo, já não se fazia, coitadinho do Jean-Jacques Rousseau, né? Já não se fazia diferença entre o educar e o instruir. Então, converteu-se a formação em instrução. A ética passou a ser matéria de cognição e a educação virou assunto teórico, abstrato. Era, de fato, eu devo confessar, a única maneira de garantir a uniformidade da educação fornecida pela escola, que se pretendeu, naquele momento, como
pública. Eu chamo a esse procedimento o desvio cognitivista da escola pública, que passou a dar ao corpo e às artes do corpo um lugar subalterno. Quando muito, acessório, propedêutico para o verdadeiro conhecimento. E nisso, a gente deve dizer, muitas das teorias até hoje reputadas da educação concordam, fazendo da cultura do corpo e da sensibilidade, eu estou falando tanto da educação física quanto das artes, o primeiro degrau da aquisição das funções ditas superiores. A cultura ocidental se estabeleceu formando divisões, operando dicotomias, como aquela, por exemplo, que separou céu e terra, espírito e matéria, alma e corpo, razão e sensibilidade, reconhecendo apenas nos primeiros termos a dignidade necessária aos objetos válidos de conhecimento. Olha, o projeto racional descrito por Platão tem uma tal racionalidade que eu não me contenho. Eu tenho que ler para vocês isso. Desculpe aos tradutores, tá? Eu tenho que ler. Começo. A alma pensa mais perfeitamente quando nada lhe vem perturbar. Nem a audição, nem a visão, nem a dor, nem qualquer prazer. Quando, ao contrário, ela se concentra o mais possível em si mesma e gentilmente afasta o corpo. Quando, rompendo tanto quanto possível qualquer associação e qualquer contato com o corpo, ela busca o que é. Os verdadeiros filósofos devem pensar e se dizer, entre eles, coisas como: parece que a morte é um atalho que nos leva ao nosso objetivo, pois enquanto tivermos corpo associado à razão, em nossa pesquisa, em nossa alma, estaremos contaminados por tal mal e jamais atingiremos o que desejamos. Enfim, eu passo. Face a essa incontrolável multiplicidade que vem dos nossos sentidos, das significações, das experiências e do modo de ser, que pelo corpo advém, pois se assim a alma, ou se assim a gente quiser, a razão, como princípio unitário e estabilizador. E esse princípio tornou-se a condição para o estabelecimento do conhecimento, o fundamento para os contratos, a condição para o entendimento, até linguístico. Mas tornou-se, assim, também o critério para a exclusão. Expulsando o corpo, exorcizando toda a diferença, a ciência antiga e a prática educativa dos modernos tornou invisíveis, desprezíveis, ou mesmo condenáveis, franjas inteiras da realidade natural e da realidade social. Por isso mesmo, as marcas ocidentais da racionalidade ética e científica são denunciadas hoje por abrigarem preconceitos de classe, de raça e de sexo. Uma filósofa americana chamada Susan Bordeaux ofereceu uma interpretação bastante original para essa espécie de fobia do corpo que dominou a história do pensamento no Ocidente. Mas que assumiu, segundo ela, contornos muito específicos quando das transformações ocorridas com a dissolução do que ela chama o universo materno, orgânico, finito da Idade Média e da Renascença. É nesse período que a autora localiza a emergência de um sujeito que se vê como isolado do mundo e dos outros, realizando
pela consciência de si, o fundamento de sua distinção em relação a tudo que não é ele. A era cartesiana, diz ela, que é uma grande conhecedora de Descartes, marca a emergência da interioridade, da subjetividade, do desejo de autonomia, mas marca também a manifestação de novas ansiedades. E, em última instância, novas estratégias para manter o equilíbrio em um mundo totalmente modificado e até então alienígena, que ela denominou, olha que engraçado, fuga pela objetividade, mas que a gente poderia parafrasear aqui como a fuga pela abstração, porque é a mesma coisa. Antes disso, de forma mais radical, outra filósofa chamada Nancy Shorrow propôs que a cultura ocidental obrigou que o adulto macho demonstrasse sua masculinidade afastando-se do padrão moderno não, do padrão materno, desculpe, e opondo-se aos valores e comportamentos de afeto, de cuidado e de comprometimento que a figura da mãe até então representava. Seria, segundo ela, a base psíquica para a objetividade exigida no raciocínio ético e na racionalidade científica. Você é cientista se você perder sua mãe e toda a afetividade. Adoro, adoro. Porém, a perda no mundo pode e deve ser entendida também em seu sentido literal. Exclusão radical do não humano para o território das coisas a serem dominadas, incluindo-se aí povos e culturas incapazes de se alinhar na bela unidade conferida pela razão soberana. O Bruno Latour, que faleceu, afirmava que a modernidade, tantas vezes definida pelo humanismo, e é verdade, pelo nascimento do humano, é também o momento do nascimento do não humano. Agrupamento variego e caótico de seres que, destituídos de sua posição de agentes atuantes, que todos os humanos têm, na produção de condições de existência na Terra, foram reduzidos a mero cenário do mundo habitado pela humanidade. Assim, eles são, dizia Latour, estudados, produzidos e mobilizados, dizia ele, pela ciência, liminarmente silenciados em sua participação na sociedade dos viventes. A esses não humanos, a humanos, são negadas as consequências mais diretas de seu direito de coabitação na Terra. De forma que a expressão perda de mundo não é só uma metáfora que é útil, tá? Ou a expressão de um fenômeno que se restringiria à esfera simbólica. Se essas suas implicações merecem ser reexaminadas, sua comprovação mais direta está na degradação ambiental e suas consequências já insofismáveis, que deram origem, como comenta Latour, a uma estranha reversão. Agora são as classes dirigentes mundiais que buscam abrigo fora do mundo habitado. A nós, que somos improváveis viajantes planetários, que a ausência do mundo comum, como dizia Latour, enlouqueceu, resta enfrentar a cada dia os efeitos deletérios da hecatombe ecológica que está se aproximando. Depois, pela abstração da presença, pela sublimação do corpo, pela ideologia desencarnada de uma realidade toda interior que nada deve aos atos, que é a supremacia da mente e suas objetivações, que as promessas igualitárias do processo da modernidade se impuseram.
Mas em todas essas múltiplas facetas, a perda do mundo é implicada por uma radical descorporalização, exigida pelo ideal de um conhecimento, como eu disse, objetivo e infalível, subentendida no modelo de racionalidade dominante na modernidade, operante nas práticas coloniais, legitimadas pela pretensão universalista da cultura ocidental. E é ela que hoje, acentuada, como dissemos, pela revolução de tecnologia, que é hoje acentuada, como dissemos, pela revolução das tecnologias de informação e de comunicação. Especificamente no campo da educação, a influência das representações antropológicas, dos esquemas mentais presentes no discurso filosófico, sobretudo a partir da modernidade, sobre as práticas e teorias educacionais, foram, a meu ver, grandemente responsáveis pelo fracasso dos projetos de formação ética assentados no abandono da corporeidade e da presença no mundo. E muitas são ainda as implicações dessa tradição de radical descorporalização exigida pelo ideal de um conhecimento objetivo e infalível, subentendido no modelo de racionalidade dominante sobre a formação coletiva dos modos de ser e de viver. Assim, a injunção recuperar o corpo-mundo se mostra essencial para o campo da formação humana, já que as formas pelas quais se manifestou e se estabeleceu na cultura ocidental a separação entre a realidade física, o soma, o corpo, e a realidade material, psique, a alma, ainda vigem, determinando, mais do que a inegável desvalorização da dimensão corpórea, eternizada na fórmula platônica pelo jogo das palavras entre soma e sema, que quer dizer sepulcro, um verdadeiro curto-circuito que limita tanto a atividade da sensibilidade quanto o uso da razão. E, com efeito, a tradição ocidental, obcecada pela vontade de controle, seduzida por essa ideia de objetividade, nos legou uma razão desencarnada, como denunciam diversas e incontáveis críticas contemporâneas. Mas ela mudou também, especificamente, através da educação, o partido da sensibilidade, colocada como oferenda no altar da cognição, unicamente destinada a servir, como eu já disse, de apoio para as significações imateriais dadas como superiores. É, portanto, nesse duplo sentido que se deve entender o fenômeno que Gombrich denominou de perda do mundo. Eu devo, nesse momento, fazer uma coisa chata, que é perguntar quanto tempo eu já falei e quanto tempo me resta, Já porque falou eu falei que ia 34, falar pouco. Hã? já falou 34 minutos. Você vê quanto que eu falei, gente? Estou ainda na metade do meu texto. Vamos lá. E eu queria deixar tempo para a gente discutir. Vamos lá. Por perda do corpo, eu quero me referir ao que eu chamo de corpo-mundo, em razão da estreita solidariedade desses dois termos, que é, evidentemente, radicalmente negada pela tradição ocidental. Mas, sem dúvida, desde o século passado, havia crítica, a via da crítica à razão moderna veio sendo pavimentada por um número significativo de análise de textos nas mais diferentes abordagens. Todo esse movimento, que interessa de perto a formação humana, está, contudo, longe de se ver concluído. Isso eu quero frisar.
sobretudo porque a prática escolar e a formação de seus profissionais dependem ainda de uma reflexão amadurecida, gente. Além de uma grande dose de criatividade, para quê? Deixando de lado as simplificações e os imediatismos, se retirem daí as consequências que todos nós esperamos. Porém, mais escassos são os estudos que têm por objeto a forma como essa tradição cultural modelou concomitantemente o exercício de nossa sensibilidade. Afinal, se a perda do mundo se realiza pela descorporalização da razão, essa, por sua vez, engendra, ali onde se instalou, um uso atrofiado da sensibilidade. Eu vou ter que me repetir, sabe? Esse paradigma da objetividade científica, de que eu estou falando tanto, né, propunha que o conhecimento do mundo, das coisas e dos viventes dependia de uma tomada de distância em relação ao ponto de vista universal, né? Científico, né? E eu fico muito nervosa quando, trabalhando com meus alunos de mestrado e doutorado, eles ficam falando se precisa de uma questão científica. Como é que na arte tem uma questão científica? Se a arte é tudo o contrário desse paradigma. Mas, enfim, voltamos lá, né? Essa ideia de que precisa de um afastamento, né? Ah, 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 um desprendimento em relação ao que seriam as amarras afetivas, históricas e sociais, né? E essa visão, sabe, de desprendimento serviu de base ao capitalismo e a sua exploração planetária, deu origem, força e pregnância a um modelo de um sujeito, como diria Butler e Atanásio, a um modelo de um sujeito soberano e unitário, né? Esse modelo de um ideal humano masculino, branco e ocidental. Além disso, com o capitalismo e a colonialidade vieram para boa parte das populações do globo a violenta degradação das culturas locais, o desenraizamento, a perda das referências culturais devidas às migrações compulsórias e as novas condições de existência moldadas pela urbanização, a ruptura forçada dos laços que tradicionalmente uniam sujeitos e comunidades a seus territórios, ao seu, como chama a Stan Getz, ao seu habitat etoecológico. Todos esses fatores, diga-se de passagem, identificados pelos modernos ao salutar processo de racionalização das sociedades, convergiram para a exacerbação da tendência a uma prática sensível que eu definiria como sendo a de uma exterioridade prevalecente, no sentido de que há diferentes experiências de presença realizadas sobre a égide da corporeidade acabam por conduzir a um distanciamento do sujeito pela abstração e pela indiferença a tudo que não seja ele próprio. Na obra que eu já mencionei, embora eu não tenha dado o nome, eu posso dar para vocês, de Gambras. Gambras examinou no que a gente chama as humanidades, né, as disciplinas que formam as humanidades, o predomínio, dizia ele, de uma cultura de sentido, uma cultura de abstração, eu chamaria assim, que repousa sobre o abandono da dimensão da corporeidade e da materialidade, levando, eu adoro esse termo, a desconsideração dos efeitos de presença. Adoro isso, os efeitos de presença. Né? O que a presença tem de efeito sobre você? Adoro esse troço. As bases antropológicas dessa construção
foram descritas por uma mulher que também que eu acho o máximo, que chama Adriana Cavareiro. Ela analisou a forma como, por influência da filosofia platônica, aquele que a gente acabou de ler, já na antiguidade, o termo grego que servia para designar o uso da palavra, e mais especificamente a atividade da fala, como a gente está fazendo agora, o logos, a voz. O logos era a voz. Acabou, pela forma como os filósofos usaram esse termo, por se identificar prioritariamente ao pensamento. Assim, estabeleceu-se a dominância do significado do que é dito sobre seu efeito de presença, isso é, sobre seu efeito sonoro. Eis como a metafísica reduziu a voz a um simples coadjuvante da expressão de um significado, de uma ideia, de um conceito. Mas foi além, exigindo que, desfeita a firme ligadora que atava o corpo ao significado, o próprio dizer fosse obrigado a se calar, a cessar seu movimento, para instalar-se na imobilidade da esfera visual, vocês estão entendendo? Na escrita. A escrita nem sempre é isso, tá? Mas nesse caso aqui, tem-se aí um esboço de como, desde então, a tradição modelará a sensibilidade, construindo uma escuta que é abstrativa, quer dizer, que leva diretamente para a abstração, em vez de deixar ela fazer seu trabalho, né, no corpo. E é uma visão desmaterializada, isso é, que transforma as sensações em puras abstrações, ao invés de sensações. Subordinando a fala ao pensamento, eu vou dizer o que ela diz. A filosofia relega a voz ao status daquelas coisas que a filosofia considera indignas de atenção. Sua incômoda presença da voz deve-se, portanto, dissolver-se na imagem, que ela sim, tem a virtude de eliminar o movimento e a desordenada multiplicação que o movimento sempre traz consigo. Cabareiro demonstra como, eliminando a voz, a cultura logocêntrica, que é igualmente, nesse caso, videocêntrica, porque ela se estabelece como uma imagem fixa, que a imagem não necessariamente é, digamos de passagem, exila para longe de si a singularidade e a relacionalidade que são, de fato, a marca distintiva do vocal. Essa minha voz feia é a única que eu tenho e ninguém tem a minha voz. E com ela eu me relaciono com vocês. Ah, manifestações corpóreas que, por meio do movimento muscular que orienta o ar, produzem aquilo que na linguagem, diz o Gundert, eu adoro, não é sentido, é ritmo, é vibração. As vozes são sempre plurais, singulares e relacionais em si, cabareiro. Elas comunicam os falantes entre si. Enfim, ao enfatizar, o caráter corpóreo, singular e tangível da voz, de cada voz, Cavareiro chama atenção para sua natureza eminentemente relacional, política. Afinal de contas, antes de se constituir em um discurso, a voz é uma invocação dirigida ao outro, um gesto que invoca uma reação, uma interlocução.
Ao contrário disso, a imaterialidade de um logos silencioso, escrito, tornado abstrato e anônimo, corresponde a uma sensibilidade do ensimesmamento, uma fuga no solipsismo que a modernidade bem conhecerá. E com isso eu não estou dizendo que todo escrito é isso, hein, gente? Eu estou falando da escrita como abstração. Tá? Portanto, a desvalorização do logos, de que fala a autora, corresponde, na verdade, a uma desmaterialização completa, a uma tendência à completa abstração de todos os sentidos, que, apesar de tudo, alimentam o logos, no sentido do pensamento. Foi esse padrão de sensibilidade que a cultura ocidental legou, por intermédio da organização social e econômica das sociedades, à modernidade. Uma sensibilidade partida, porque interrompida em seu movimento próprio e capturada pelo silêncio da virtualidade. Amplamente registrada pela literatura e pelas ciências humanas, não por acaso essa sensibilidade foi caracterizada pela rapidez e efemeridade das impressões, pela superficialidade das afecções, pela instabilidade dos afetos. Em suma, ampliação para todos os estratos de atividades da vida social, da dicotomia historicamente estabelecida entre pensamento e matéria, corpo e espírito, sentido e presença, teve por consequência a fragilização das relações dos humanos entre si e deles com seu habitat, com seu cosmos, com tudo que coexistindo na dimensão da materialidade, que nos define como viventes, nos afeta e por nós se deixa afetar. Para dizer ainda com as palavras de Gumbrich, o que se esvai é a tangibilidade. Os sentidos que sustentam a vida comum, sendo cada vez mais compostos por imagens mentais imóveis, cristalizadas, que, uma vez formuladas, não dependem mais do testemunho da presença do mundo e do outro, apenas de um corpo forçado a reagir unicamente às codificações já estabelecidas, deixando pouco ou nenhum espaço para a criação. E o que dizer da arte que daí resulta? Eu não ouso dizer que nos tornamos totalmente insensíveis, apenas que prisioneiros de uma sensibilidade diminuída, reservamos os parcos e limitados recursos de nossa empatia para poucos. Somos, ademais, a isso conduzidos pela forma como na sociedade opera-se a partilha do sensível, a repartição dos corpos em espaços, tempos e tipos de atividades que definem que parte lhes será ou não atribuída na atividade de falar, de ser ouvido, de atuar e de ter visibilidade, como diria Rancière. Na atividade, em suma, de ser afetado e de, em troca, afetar os outros. Pois a sensibilidade é mais do que o limitado veículo de apreensão das informações sobre a realidade que a filosofia moderna pôde propor. Porque é realidade corpórea, a sensibilidade envolve sempre, diretamente, a exposição física ao outro, a afetividade. Não podemos existir sem estarmos expostos, fisicamente expostos aos outros. Não podemos existir sem interpelar o outro e sem sermos por ele interpelados, pondera Judith Butler. Mas somos despossuídos de nossos corpos por uma cultura que nos impõe uma forma de sensibilidade empobrecida e nominada, e que modela nossos desejos, nossos afetos, nossa forma de amar e de detestar, de apreciar e de pedir apreciação, definindo também a forma como seremos amados ou detestados, apreciados, reconhecidos ou invisibilizados. E é em torno exatamente dessa partilha do sensível que vai se constituir a política, tal como a entende Rancière, na medida em que essa partilha é objeto de disputa.
que todos nós devemos travar. Na atualidade, essa disputa se dá pela ocupação de espaços sociais, pela manifestação pública de corpos anteriormente ocultados nas margens da sociedade, no que Atanásio chamou de uma mise-en-scène, de uma mise en œuvre, de uma corporalidade publicamente exposta, a colocar em questão tanto o sentido e a repartição do público e do privado, quanto as regras tradicionais de participação, de divisibilidade, de parcialidade, de pertencimento, de relacionalidade e de coabitação. Mas se é o caso de superar a famosa clivagem que nos faz perder o mundo, a nós mesmos e aos outros, convém não dissociar esse movimento dos corpos da intensa trama de palavras em que essa disputa se realiza. Pois as palavras não são meras representações de uma dimensão material que teria a exclusividade do status ontológico. Há um corpo a corpo das palavras, um entre corpos, onde ela se desenvolve e se desenrola, diz Atlan e Paul Droit. Por isso, a disputa por novos modos de sensibilidade propõe uma multiplicidade de eventos de palavra, como diz Rancière, quer dizer, de experiências singulares de litígio em torno da palavra e da voz, em torno da divisão do sensível. Feito de palavra, o humano é um ser que necessita da linguagem para existir e que só existe se constituindo na linguagem. Defender a recuperação do corpo-mundo não significa, pois, recomendar o retorno ao estágio inicial anterior à aquisição da palavra, perdendo de vista tudo que a palavra realiza. Somos sujeito e objeto de fala, iniciados ainda no nascimento no mundo discursivo das histórias. Desde cedo somos interpelados e pelas palavras nos constituímos como sujeitos, moldando nossa forma de reagir à interpelação dos outros. Como bem frisou Butler, ninguém sobrevive sem esse apelo que vem do outro, sem ser interpelado. Mas isso não quer dizer que não haja, na forma como a sociedade opera para alguns, uma violência que é símbolo de morte, pois a indiferença, tanto quanto a injúria, podem destruir. Em razão exatamente de nossa realidade corpórea, as palavras que nos constituem socialmente não são levadas pelo vento. Elas são a própria carne de nossos afetos, de nosso desejo e de nossa carência, de nossa realidade e de nossos sonhos. Para além disso, é em nossa condição corpórea, repita-se, que o humano aparece aos outros com uma concretude única e distinta. A primazia da aparência constitui, através de olhar alheio, diz Cabareiro, o aspecto corporal fundamental da identidade. Mas define também o limite dos relatos autobiográficos. E assim ela lança a reflexão sobre a importância da fala do outro. E, no entanto, como falar do outro? Já vimos como essa dimensão da palavra foi ocultada pela tradição do pensamento ocidental, que, como observava Merleau-Ponty, ignora o problema do outro, assim como o problema do mundo, fundando a razão em uma verdade universal de direito, a que o eu tem acesso sem depender de mais nada. E vimos também como esse solipsismo é ampliado e desdobrado pelo conjunto da sociedade sob a forma de uma sensibilidade partida, fechada ao mundo e aos outros. Tratando-se de autorrepresentação e de narração do outro, o que afinal aparece importante é, no dizer de Cabareiro, manter aberta a questão do quem. Quem sou eu, quem é o outro, sem esperar jamais uma resposta completa ou final. A recuperação do corpo-mundo, longe de ser um convite ao aprofundamento desse retraimento em si, é a descoberta da alteridade, da aventura do novo que traz a interrogação. O trabalho de Adriana Cabareiro nos inspira a pensar o que seria uma política da voz,
que, desfazendo a tendência à abstração imediata de tudo que chega por nossos órgãos sensoriais, pudesse, por fim, valorizar o aparecimento de alguém por meio da marca singular de sua existência corpórea. Está claro, assim, que a política da voz não poderia ser separada de uma política da performatividade dos corpos. Cito: a política da voz é, portanto, uma política da performance, uma política da ação que inclui o prazer e a corporeidade do dizer, vir a público e se relacionar com os demais por meio do dizer, por meio dessa atividade que estabelece uma relação com o outro, por meio da conexão entre a boca e o ouvido. Nota bene, uma política do dizer é radicalmente diferente de uma política do dito, ou seja, de uma política que cristaliza o conteúdo veiculado do dizer e, desprezando a voz e a singularidade de quem diz, reduz o agente a um indivíduo ou a uma classe, analisa o significado contido da mensagem entregue. Dizer é aparecer com o corpo, com a voz e a unicidade irrepetíveis, em um momento irrepetível, e fazer seu fio. O patriarcado lutou por séculos contra isso. E é precisamente por essa razão que devemos fazê-lo dias. E aqui eu acabo passando muito mais do que eu achei que eu ia fazer. Desculpem todos. E, Highlander, muito obrigado. Obrigado, nossa. Bom, estou aqui ainda digerindo, ouvindo e pensando, mas alguém quer começar, quer falar alguma coisa, pontuar alguma coisa? Estão subindo umas palminhas aí, não sei se você está vendo. Eu vejo, eu lamento muito ter falado tanto. Eu acho, enfim, enquanto alguém tenta aí canalizar as coisas, organizar os pensamentos também, se quiserem falar aqui alguma coisa no chat, quem não consegue abrir o microfone, eu posso falar, mas é, eu acho que duas coisas que eu queria pontuar, Lilian, quando a gente pensou, na verdade, fala a gente, né, porque a gente é uma equipe trabalhando, mas óbvio, fui eu que fiz a curadoria do ciclo, tenho dirigido esse programa que, com muito carinho. Mas, e aí eu pensei em chamar você para falar e para abrir esse ciclo, né? Já que a gente está começando hoje essa etapa, então você é a primeira convidada dessa segunda etapa, né, do virtual. A gente fez lá em maio a primeira. Eu pensei muito sobre o tema, achava que era essencial que você trouxesse, né, a questão de recuperar o corpo-mundo e pensando a educação, né? E a educação, claro, atravessada pela sua experiência com a arte, com o ensino da arte, com a escola pública, mas tinha uma coisa essencial também nisso que eu acreditava que era muito importante, que era essa aula que você dá, essa especificidade dessa aula ser dada, né, que o Deleuze vai falar disso, né, da aula ser dada, e dessa proximidade do professor e da aula ser dada com o ensaio, né, e com esse lugar do entusiasmo, porque toda vez que eu vejo a sua aula, eu sou muito entusiasmado, e aí acho que falar de corpo com essa corporificação, com essa corporeidade que você traz, porque é quase teatro, né? É teatral você falando, fica preso, né? E eu acho que são poucas as aulas que eu assisto hoje em dia que são assim, na verdade, né? Então, a gente tenta se apegar a outras coisas, né? Achar que didática é uma outra questão, e quando a fala é tão bonita e tão potente, e acho que esse pensamento ensaístico que você traz sempre me coloca em lugares que eu gosto muito de pensar através de ensaios, né? E de escrever também de forma ensaística, trazendo tantos autores, costurando esses autores. Então, acho que esse era um primeiro ponto, assim. E aí, em relação ao que você trouxe sobre a fala sobre a educação, o corpo, né, o mundo na educação e na educação pública, você citou ali antes, no início, a Susan Sontag falando diante da dor dos outros. E aí, só para quem está aqui e fez o presencial, a gente teve a Ana Ortega, que foi uma convidada, que é jornalista, e ela fez uma reportagem sobre lá na época da enchente, em Porto Alegre, né, ela estava auxiliando um artista sul-africano que estava fazendo residência e registrando as pessoas nas próprias casas com a água, né, ainda no alto.
E ela comentou sobre esse texto no nosso encontro presencial, falando que foi muito importante para ela o texto, né, nesse momento de pensar que fotos são essas, né? Como eu lido nesse momento, né? Como fazer material, como fazer obra de arte, fotografia diante da dor dos outros, né? Qual é o caminho que a gente pode seguir? Então, ajudou muito ela a pensar na imagem, aí você trouxe isso, enfim, já fez uma ligação com esse encontro presencial que a gente teve. Mas eu fiquei pensando muito no Bruno Latour, que você citou também, que eu gosto muito, adoro ler Bruno Latour, né? Inclusive o livro dele estava aqui, porque hoje mesmo estava, enfim, lendo, e ele vai falar sobre essa ideia da experiência, né, mediada pela ciência, por aparelhos eletrônicos. Então, numa problematização, né, de que os super ricos, por exemplo, já desistiram da Terra, né? Eu falei isso, inclusive, no encontro presencial, quando a gente abriu. Eles não querem mais saber de prolongar a vida aqui, de ajudar, né, a salvar esse planeta. Eles estão agora buscando lá fora. E esse lá fora todo é mediado por aparelhos eletrônicos, né? A gente não tem uma experiência do fora. Essa experiência ela é sempre mediada por alguma coisa, pela ciência, por exemplo. Mas a ciência faz uso da imagem, faz uso da estética, faz uso da arte, faz uso da representação a todo momento para fazer essa conexão, para nos apresentar isso, né? Então, a gente tem uma experiência quase que concreta, eles acreditam na ciência, do fora, mas tem tido cada vez menos a experiência do dentro, do daqui, né, desse chão ainda, dessa terra. Quando você até falou, né, do Bruno Latour, sem de fato tocar o chão, aí eu fiquei pensando nessa relação. Depois queria que se você pudesse falar alguma coisa mais sobre isso. E aí, para além disso, fiquei pensando na coisa da própria educação, né? E aí, qual é o papel da escola, então, diante disso, né? Como é que a escola sobrevive diante disso? E e aí, claro, as muitas escolas, né? Porque tem a escola, né, formal, ali, a instituição que é dada, que é colocada, mas a escola e os currículos praticados são outros, né? Como é que os professores fazem essas escolas no dia a dia, que são muitas, inclusive, dentro de uma escola só, né? Não sei, enfim, só pensando aqui. É uma opção de coisas, né, ao mesmo tempo. Eu devia ter anotado, porque eu estou ficando velhinha, eu não consigo, a memória, eu não posso mais, Mais pra frente. minha memória só não dá conta, não. Fazer o quê, né? Mas, assim, deixa eu ver se eu me lembro. Se eu não me lembrar, você me diz, tá? O que que eu fui esquecendo. Porque, cadê a caneta? Tem caneta? Tem aqui, meu Deus do céu, que mulher é essa? Assim, eu. Pois é, tem umas referências que são importantes, né? A Latour é uma referência importante. Para mim, assim, é, esse tema da insensibilidade, a mim me toca porque, assim, são duas cenas primitivas. A- essa noção, cena primitiva, é colocada pelo Freud para falar da criancinha que tem como cena primitiva imaginária a relação que é da origem dele, tá? A relação do pai e da mãe que deu origem a ele, que é a cena primitiva, tá? Então, isso daí tem uma explicação psicanalítica, que eu não vou me adentrar nisso, porque nem sou competente para isso. Mas eu gosto dessa ideia da cena primitiva, porque eu acho que a cena primitiva é sempre alguma coisa que se busca e dá terror. Então, por exemplo, tinha um texto que eu queria fazer, que era a cena primitiva do goleiro. Não, não, era alguém que dizia. Não, quem era? Eu não me lembro mais. Tinha um autor que fez um negócio, um alemão, que era assim: a angústia do goleiro diante do gol. É a cena primitiva, né? Era o goleiro diante. Bom, enfim. Então, eu acho que assim, que a gente tem umas cenas primitivas. E o Bruno Latour, ele é um desses caras que ajuda a gente a perceber quais são as nossas cenas primitivas, né? Ele ajuda a gente a ver isso, o que é aquilo que dá origem às nossas ansiedades que a gente não quer ver. Os fantasmas, finalmente, né? Bruno Latour era um cara excepcional, um cara excepcional.
Então ele apresentou, ele é uma leitura fundamental e eu acho que por muito tempo ainda será muito importante para dizer sobre. E então ele é uma dessas coisas para mim, uma dessas situações, né? Ele falando, ele descrevendo que para mim é quase que eu conseguia ver isso, né? Ele escrevendo esse abandono, essa coisa, né? Sem tocar o pé no chão. E ele descrevia a mim. Eu quero que fique claro, eu não estou falando de ninguém a não ser de mim mesmo. E uma outra coisa, e eu devo dizer horrorosa, eu devo confessar, assim, me desculpem se parecer snobismo. Eu estava fora do Brasil e tinha um mendigo, e o cara estava pedindo dinheiro, e eu pensei, eu não vou dar dinheiro para mendigo fora do Brasil. Mendigo americano, não dou dinheiro para ele. E o cara estava atrás de mim, eu estava querendo atravessar a rua, e ele que ficava assim. Eu ficava puta, eu queria dar no cara. Chegou um momento que eu não conseguia atravessar, que eu queria dar no cara. E eu pensei assim, por que esse ódio? E aquilo me fez tanto mal que eu tive que parar para pensar o que estava acontecendo naquela situação. Porque aquilo me incomodou tanto, entendeu? E era isso, sabe? Assim, claro que isso era um acúmulo de situações. Eu não sou uma pessoa que passo sem olhar as pessoas na rua. Não sou, não sou mesmo. Mas o cara me pegou no momento em que eu realmente não queria ver o cara, porque para mim ele era um mendigo estrangeiro. E ele estava me pondo numa situação que eu queria dar na cara dele. Eu falei, por que esse ódio? E aquilo passou a ser uma razão para mim para pensar sobre a insensibilidade. Aquilo foi o momento que me falei, o que está acontecendo? Quem somos nós? O que está acontecendo com a gente? Eu estou confessando para vocês coisas muito íntimas que talvez. Mas entendam, assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a insensibilidade é uma cultura. E quando você olha, você é obrigado a ter medo das pessoas, a evitar, a desconfiar, entendeu? Isso me assusta muito. Me assusta muito em mim. Isso é uma das questões. A outra questão que eu quero dizer em relação a isso é que quando eu vou aos museus, aos lugares, eu fico olhando as pessoas, como elas passam pelas coisas de arte, rapidamente. Também me assusta isso. E às vezes eu chego no museu, paro e fico olhando as pessoas pararem diante das obras. Elas vão lá, tiram uma foto e saem. E também para mim, me ficou para mim outra marca, tá entendendo? Do que eu chamo uma outra forma de uma sensibilidade partida, quer dizer, de um outro momento em que a gente não deixa, a gente impede que as sensações façam seu caminho dentro da gente. A gente quebra. Não, a gente abstrai. E com a abstração a gente dá um destino disso, intelectual, assim, entende? Então, a nossa sensibilidade ela é toda, como vou dizer assim, canalizada para destinos codificados, percebe? Entende o que eu estou dizendo? Então, fica pouco espaço para diferença, para surpresa, para inovação. A gente está. É isso que me fez pensar.
nessa coisa que eu chamo da sensibilidade partida.